Seu supremo domínio. Neville Goddard. Como já foi dito, o assunto desta manhã é seu supremo domínio. Como um homem não o possui ou não sabe que o possui, pois certamente não o está exercendo. Como lemos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, entre aspas, e Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o fez. Ele os fez homem e mulher, e Deus os abençoou. E Deus disse-lhes: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra, e subjuguem-na, e tenham domínio sobre todos os peixes do mar, e todas as aves do ar, e tudo que se move sobre a terra. E Deus viu tudo o que ele havia feito, e eles eram muito bons. Fecha aspas. Agora, você e eu lendo a Bíblia, sem saber que é uma verdade psicológica e vendo-a como um fato histórico, não podemos entender a palavra. Mas quando o homem sabe que a Bíblia é a maior coleção de verdades psicológicas e nunca teve a intenção de ser vista como história ou cosmologia, ele dá uma olhada neste grande livro maravilhoso, pois o próprio homem é a grande terra psicológica que deve ser subjugada. No homem movem todas as paixões, todas as grandes emoções simbolizadas como coisas rastejantes e animais. Nas profundezas do homem realmente vivem os estados invisíveis simbolizados como peixes. Nas profundezas do homem vivem de fato todas as inúmeras ideias infinitas simbolizadas como as aves do céu. É este homem que deve ser subjugado. Para subjugá-lo, então vem a promessa, e ter domínio sobre este vasto país maravilhoso que é o homem. Se o homem não sabe que ele mesmo é a terra, pensa que deve sair pelo mundo e conquistá-la. O mundo reflete o trabalho feito no homem. E então, quando ele olha para este mundo maravilhoso ao seu redor, ele se considera tão pequeno. A Bíblia também nos diz que ele se autodenomina gafanhoto, e referindo-se a si mesmo como gafanhoto, ele vê gigantes na terra, os gigantes da indústria, os gigantes da economia, os gigantes ao seu redor. E se sente cada vez menor porque ele não sabe como realmente dominar a terra, que é ele mesmo. Quando o homem souber disso, perceberá que o homem, como indivíduo, é supremo dentro do círculo de sua própria consciência, pois dentro do círculo de sua consciência todo o drama da vida é encenado continuamente. Ele tem que começar por si mesmo, e então verá que este mundo exterior maravilhoso, este mundo visível, não é o que ele pensa que é, um lugar de exílio de Deus. É a vestimenta viva do Pai. E embora para muitos de nós sua harmonia discordante precise de alguma interpretação, para os sábios ela tem uma voz, e a voz fala de coisas ocultas por trás do véu da mente do homem. Por isso, todo o vasto mundo maravilhoso é uma resposta ao arranjo da mente do homem, pois quando ele souber disso, buscará as causas ocultas em seu interior, olhará no fundo para ver os peixes, e como eles nadam e como eles se relacionam, pois esse arranjo do fundo vai se projetar como circunstâncias e condições de vida. E hoje, se ainda não começou, hoje é a hora de começar e realmente colocar em prática esse ensinamento e fazer dessa violência um jardim de Deus. É chamado de Éden, e o homem foi colocado nele para guardá-lo e cuidar dele, pois o jardim de Deus é o homem, é a mente do homem. Você nunca encontra um jardim a menos que um homem esteja presente, pois sem um homem haveria uma floresta selvagem. Mas quando um homem é colocado nele, ele começa a cortar as árvores, ou as sementes do pensamento errado. Ele limpa o terreno
e cultiva o terreno, então planta com sabedoria. Então você terá domínio, pois selecionará a semente que plantará, as ideias que cultivará. Sabendo que o mundo exterior testemunha constantemente a disposição interior da mente, você só selecionará as coisas que desejar projetar nas vestes vivas de seu Pai, pois todo o vasto mundo ao seu redor é uma vestimenta viva usada por seu Pai. Então, como ele colheu? Ele disse que fez o homem à sua própria imagem. Bem, os métodos de conhecimento mental e espiritual são totalmente diferentes. Você e eu podemos saber uma coisa mentalmente olhando para ela de fora, comparando-a com outras coisas, analisando-a, definindo-a, até mesmo dando uma descrição dela. Nós podemos saber uma coisa espiritualmente apenas nos tornando. Devemos ser a própria coisa se quisermos conhecê-la espiritualmente. Devemos estar apaixonados se quisermos conhecer o amor. Devemos ser como Deus se quisermos saber o que Deus é. Pois Deus me fez, não de algo diferente de si mesmo. Ele me fez perfeito. Então, Ele me fez ao se tornar eu. Não havia nenhuma outra maneira no mundo em que Deus poderia ter me feito, a menos que Ele se tornasse como eu. Então, Deus se fez homem para que pudesse conhecer o homem da única maneira que pudesse conhecer qualquer coisa, pois Ele conhece todas as coisas espiritualmente e as chama de muito boas. Então, Ele me fez tornando-se eu. E agora sou chamado para ir e cuidar da terra, e subjugá-la, e assumir o domínio. E eu sou a terra. Devo aprender a plantar como ele plantou. E ele plantou o mundo, tornando-se o mundo. Devo agora plantar como homem, tornando-me o homem que desejo ser. Então, vou relacionar todas as coisas, nomeá-las, dar um nome a tudo o que quero expressar como homem. E então, conhecê-lo espiritualmente ao me tornar, e eu me tornarei como ele se tornou eu. Eu me identifico com ele e vivo nessa identidade. E eu o visto de carne, eu o visto de fato. Nenhuma coisa no mundo que é minha pode ser tirada de mim, exceto pelo desapego do estado onde aquela coisa que eu amo tem sua vida natural. Se eu viver em um mundo de beleza, se eu viver em um mundo de amizade, de conforto e de todas as coisas belas que os homens desfrutam, nenhum poder no mundo pode tirar uma delas de mim, exceto eu, que vivo entre elas, desprendo eu mesmo do estado em que essas coisas lindas têm sua vida natural. Quando você e eu sabemos disso, começamos a cultivar a terra. Realmente eliminamos da mente todos os estados negativos, todas as emoções desagradáveis e colocamos em sujeição não o externo, mas o interno. E então o externo reflete esse cultivo no eu. Agora, como isso é feito? No primeiro livro da Bíblia é dito a você como isso é feito. Pois a promessa é para o homem que a faz, e a promessa é uma expansão completa além dos sonhos mais selvagens do estado que ele planta. Aquele que fez isso primeiro foi chamado de Jacó. Bem, eu sou Jacó. Você é Jacó, se começar a plantar. Todo homem é o potencial Jacó, e Jacó fez pela justiça. A você é dito: ele fez isso por justiça e se multiplicou muito, de modo que aumentou 1000 vezes mais seus rebanhos, seu gado. Ele aumentou e cresceu além da medida do homem, tendo todas as servas e servos e os camelos. E isso é o que ele disse: minha justiça falará por mim no futuro. Justiça é consciência correta. A única consciência certa é a consciência de já ser o homem que você quer ser, pois isso o prende a um estado invisível. Você ainda não consegue ver,
mas se apega ao estado que ousa assumir que é e vai pescar nas profundezas. Está começando agora a subjugar as profundezas. Você entra em um estado por meio do sentimento, por sentir que já é o que deseja ser. E é assim que você se torna extraordinariamente grande em seu mundo, pois você será o Jacó em expansão em seu mundo. O próximo que encontramos é Jó. Aqui em meio a todas as provações e tribulações de um homem, Jó diz: eu me apegarei à minha justiça, e então meu coração nunca me julgará duramente enquanto eu viver. Ele se apegará à justiça em meio à tempestade, em meio a todos os problemas do mundo. Ele assumirá que é livre e se apegará à consciência correta, sabendo que nem na eternidade seu coração poderia julgá-lo severamente. Então somos informados. Os mansos da terra buscam a justiça, e é aos mansos da terra que a terra é dada. Como você disse, os mansos herdarão a terra. Você pode ter sido ensinado a acreditar que se referia ao homem espancado, o homem que cai e rasteja como gafanhoto. Isso não acontece. A palavra manso, se traduzida na verdade, significa ser domesticado como um animal selvagem é domesticado. Para o homem que doma a mente, o homem que doma seu ser, para que possa atribuir-lhe qualquer tarefa e fazer com que execute essa tarefa. Esse homem é manso, e os mansos herdam a terra. E os mansos sempre buscam a retidão. Então, se hoje começar a subjugar esta terra, devo fazer da retidão minha palavra de ordem. E então, se eu fosse justo, eu agora destacaria a natureza das árvores que plantaria, a natureza das flores que plantaria, a natureza dos animais que cultivaria, a natureza dos peixes que pegaria, e os nomearia como estados desejáveis, chamados na Bíblia de beleza em vez de cinzas, chamados na Bíblia de espírito de alegria em vez de luto, chamado por todas essas coisas lindas. Como você disse, todas as coisas que são boas, concentre-se nessas coisas. Para todas as coisas boas, pois ele disse que eram muito boas. Cada coisa que eu chamaria de bom, que é um julgamento justo, será o julgamento correto. Eu, apesar das evidências dos meus sentidos que o negariam, apesar da razão que me diria que era impossível realizá-la, tendo descoberto que sou eu quem estou a plantar o meu jardim, que este é o único jardim a cultivar, que esta é a única terra a subjugar, eu começaria agora e assumiria corajosamente o bem, primeiro para mim. Sempre comece com Jerusalém, depois iria ao mundo e pregar o bem conhecendo bem. Quando você encontrar alguém, independentemente do que a aparência revele, saiba a verdade para aquele e o liberte. Saiba que, sabendo que ele deve ser conhecido primeiro por ele mesmo, mas se ele não soube como verdadeiro por si mesmo, você pelo menos sabe por ele. E embora você nunca mais o encontre em carne e osso, continue conhecendo a verdade que liberta o homem, por saber que ele já está livre e você está cultivando o seu jardim. Você o está sujeitando, está subjugando e então terá domínio. Portanto, você é supremo em seu mundo, se conhecer o mundo que realmente é. Então, o homem é a terra psicológica na qual esse maravilhoso turbilhão de eventos ocorre. O homem é a terra psicológica na qual todos os animais se movem. Toda emoção é simbolizada como animal. Cada ave no ar é realmente a ideia que você entretém. Cada peixe das profundezas é o estado invisível que você poderia pegar se soubesse lançar sua rede do lado certo, pois você pesca a noite toda e não pega nada. Mas então vem aquele que sabe, que é justo,
e ele joga no lado certo, sempre do lado certo. E o lado certo é a retidão, ou consciência correta. E eu vou pegá-lo. Posso não vê-los, não preciso vê-los. Eu não tenho que esperar pela evidência dos meus sentidos para confirmar, pois me disseram, e a fé lhe foi imputada como justiça. Portanto, terei fé na realidade das profundezas, terei fé na realidade dos estados invisíveis. Então, agora é invisível, eu sei, é um peixe, mas tenho fé na existência e na realidade do estado invisível que quero externar, sabendo que posso externá-lo, pois cada vez que o exteriorizo, acrescento a esta vestimenta maravilhosa de meu Pai, e esse é meu trabalho, meu dever. Então aqui, cada um de nós comece a acreditar que você é a única terra mencionada na Bíblia. Você é o escolhido para viver no centro do jardim, mas faça dele um jardim, pois as palavras são: guarda e planta bem. Você tem domínio sobre todas as ideias em sua mente. Você diz que não. Bem, alguns podem ser perturbadores para você, mas você tem a escolha de rejeitá-los ou aceitá-los. Se você o aceita, você se identifica com ele e o estado com o qual você está identificado deve, pela própria lei do seu ser, objetivar-se dentro do seu mundo, para que você possa ver por ele como você planta aquele jardim. Agora, não espere um segundo além do tempo em que você observa ervas daninhas em vez de flores. Comece logo no momento da observação e comece a replantar o jardim. Comece realmente a subjugá-lo. Torne-se o manso, e o manso é o ousado. O manso é o corajoso, que não pede ajuda. Ele anda sabendo que pode fazer isso. Ele pode pescar. Ele pode realmente sujeitar todos os pássaros do ar, todas as ideias da mente. Ele começará a saber essas coisas espiritualmente. Ele os conhecerá da única maneira que você e eu deveríamos saber, tornando-se isso: não ter um mundo de informações sobre coisas objetivas e sabendo essas coisas apenas mentalmente. Devo aprender a saber as coisas espiritualmente. Devo aprender a saber o que é o amor espiritualmente, estando apaixonado. Devo aprender a saber o que é segurança espiritualmente, tornando-me consciente de já estar seguro. Devo aprender a saber o que é saúde, tornando-me consciente de que já tenho saúde, e manter esses estados em nome da retidão, sabendo que minha retidão responderá por mim no futuro. Não me prometa quando o sogro disser a Jacó: que promessa devo lhe fazer? Apenas me diga que a descendência nascida de uma certa maneira será minha, e nenhuma outra promessa, e nenhum salário. Todos manchados são meus. Não há nenhum manchado entre os pais, mas todos os descendentes que são manchados, embora os pais não sejam, esse é o meu. Esse é o meu salário, e minha justiça saberá por mim no futuro. E ele começa a supor que seu mundo está povoado de bezerros malhados, e todos que nasceram saudáveis nasceram malhados. E ele cresceu além do sonho mais selvagem de um homem. Bem, torne-se aquele homem, e comece do começo simples, como ele começou. Não havia nada no mundo para encorajá-lo a pensar que um bezerro poderia nascer de pais que não foram malhados e ser um bezerro malhado. Mesmo assim, ele sabia e presumia que eles haviam dado à luz a essas coisas em grande número. Eles viriam e viriam milhares de vezes. Então, no seu caso, talvez seja um negócio. Talvez os médicos tenham lhe dado um veredito final e é fatal. Bem, eu digo que apesar disso, e o médico à sua maneira está fazendo seu melhor, ele não teria dito isso para machucar ou assustar você. Ele acreditava firmemente nisso, mas você tem outra lei,
e sua lei é que você pode presumir, apesar do veredito, que está bem. E então, embora amanhã e no dia seguinte a árvore não apareça, saiba que, com o tempo, a sua justiça falará por você. E como Jó, no meio de todas as tempestades, quando ele deveria ter ido para a sepultura, ele se segurou a consciência de já ser o que ele queria ser. Mas, para que seu coração não fale asperamente contra ele a tempo. Bem, você conhece a história. E assim, ao longo de tudo nos é dito: rompa com os pecados, elimine as marcas que faltam pela justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora é dito a você: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Bem, o reino de Deus está dentro de você. Você já ouviu isso várias vezes. A Bíblia afirma isso repetidamente. O reino de Deus e o reino dos céus estão dentro de você. Eles não estão fora. Você os vê aparentemente fora. Essa é a resposta ao interior, onde eles estão. Agora, busque isso e a sua justiça. Então, assuma dentro do humor que seria seu se você já fosse o homem que deseja ser. Mantenha esse humor, ocupe-o sempre que puder e veja como essa retidão atrairá as coisas para si. E as coisas que atrai estão sempre em harmonia com a sua natureza. Nunca atrai nada estranho para si. Se presume que sou o homem que desejo ser, não posso encontrar eventos que estejam em conflito com a minha suposição, pois meu mundo reflete o ser que sou. Então, aqui hoje, quando você voltar, leia o capítulo inteiro, é lindo. Mas comece com o versículo 27. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o fez, macho e fêmea os fez. Então vem o que deve ser feito. Então vem a promessa, se você fizer isso. Em seguida vem o julgamento, é bom e muito bom. Então você começa a saber que é a terra na qual agora começa a trabalhar. Se você fizer isso, você será frutífero, e você se multiplicará, e você realmente reabastece este mundo. Embora aparentemente seja estéril, você o reabastece, se você o subjugar. E a terra deve ser subjugada, não batendo a si mesma como algumas pessoas entenderam mal, não se isolando em algum pequeno local recluso, não fugindo da vida, mas no meio da vida está a oportunidade de se tornar manso, para pegar a violência que é o homem individual e então trazê-la ao estado de manso, para transcender a violência por não lutar contra as condições. Saiba que as condições só podem refletir o que está dentro de quem observa essa condição. Portanto, não se enfureça contra isso. Deixe como está. Se as condições permanecerem as mesmas, isso é um sinal seguro de que você não foi fiel à justiça. Se você tivesse sido fiel à consciência de já ser o homem que deseja ser, as condições teriam que mudar em harmonia com essa retidão. Portanto, não se enfureça contra isso. Deixe-o como está e comece hoje a pegar esta terra maravilhosa, que é o banquinho do Senhor, que realmente é a mente do homem, e comece a trabalhar realmente nela. Então, você não vai virar da esquerda para a direita. Você manterá o caminho estreito. Você vai sair sabendo que pode fazer isso. Sei por experiência própria que não demorará muito para que os brotos apareçam. Não vai demorar muito para ver as flores aparecerem. Todos eles aparecerão, se você se controlar e, por uma observação acrítica de si mesmo, observar o ser que você é. Veja a condição da terra como ela é agora pela observação acrítica de suas reações à vida. Quando você vê quem você é, isso está lhe mostrando o estado da terra como ela é agora.
não o condene, apenas comece a subjugá-lo e saiba que você tem domínio sobre todos os peixes do mar, as aves do ar e todos os animais que se movem sobre a terra. Sabendo que são os estados de espírito, os desejos, as paixões que se movem em você, passam a abrigar apenas o bom e muito bom. Pense neles e você reconstruirá sua terra, pois você é supremo dentro do círculo de sua própria consciência. Agora, você pode dizer que é muito pequeno. Posso lhe dizer que, embora você tenha um corpo e uma vida próprios, você está enraizado em mim e termina em mim, assim como eu estou enraizado em Deus e o fim em Deus. Portanto, todo homem pode dizer a mesma coisa. Não importa se você olhe para um mundo de 2,5 bilhões deles, e todos os anos eles escorregam pelos portões para o estado invisível em relação a este mundo. Mas conforme eles vêm e vão, cada homem no mundo está realmente enraizado em você e termina em você. E você está enraizado no último, que chamamos de Deus, o Pai. Portanto, todo o vasto mundo está simplesmente centrado em você. Comece agora a reorganizá-lo para que reflita a beleza com a qual você deseja viver neste mundo. Você faz isso assumindo o melhor. Sempre imagine o melhor de si mesmo. Sempre imagine primeiro com Jerusalém e depois saia e irradie o que você deu a si mesmo. Se você mesmo viver nesse estado maravilhoso, terá apenas o bem para derramar sobre os outros, pois tem um presente que é verdadeiramente seu para dar, que é você mesmo. Você não tem outro dom. Se você é bom, você pode dar apenas o que é bom. Se você não é, bem, seja o que for que você dá. Portanto, a história é que você pode descobrir hoje, ao observar a si mesmo, ao observar suas reações, que não é uma terra muito agradável, mas ainda é uma terra fértil. Ele pode ser limpo de todas essas árvores do pensamento errado tradicional e pode ser replantado em harmonia com a beleza que você deseja. E no presente imediato dará frutos em harmonia com as sementes que você planta. Portanto, saiamos determinados a providenciar um melhor arranjo de nossa mente para que possamos produzir roupas mais nobres para o nosso Pai usar, pois este universo maravilhoso, visível e objetivo é apenas a vestimenta viva de meu Pai. Não é um lugar de exílio, como muitos acreditam, falando sobre seu lar e sua ida para casa, como se não estivessem agora no meio de seu Pai. Quando você me vê, você vê meu Pai. Sempre que você me vê, você vê o estado da minha mente, pois você verá o mundo em que vivo e o estado de minha mente, aquele arranjo interno, que é o meu Pai. Quando você me vê projetado, você o chama de filho, e meu mundo ao meu redor me diz onde estou. Todos esses estados internos são lugares nesta fabulosa consciência psicológica. O estado interno é igual ao lugar e onde eu estou dentro de mim determina o que vejo quando olho para fora de mim. Então, quando eu olho para o mundo, aquela área de vestimenta de meu Pai, seja rasgada por causa do lugar interno onde estou, ou seja, adorável, vejo apenas a minha disposição interna. Estou sempre me rodeando com a verdadeira imagem de mim mesmo e do que sou na consciência que só posso ver. Sabendo disso, estou determinado hoje a buscar a retidão, ou a consciência correta, para que possa colher no presente imediato todas as coisas adoráveis que desejo. Agora, em resumo, selecione algum objetivo nobre na vida, tendo definido claramente para si mesmo como um estado desejável, o estado que você gostaria de externar. Pergunte a si mesmo essa pergunta muito simples: qual seria a sensação se fosse verdade se eu incorporasse esse estado nobre?
Em resposta à sua pergunta, surgirá um sentimento. Assuma esse sentimento. Tem realidade fora do momento presente. Seu ser está em completa independência do fato objetivo presente. Tem estrutura real, tem realidade bem no fundo. Ele veio em resposta à sua ligação quando você disse: qual seria a sensação se fosse verdade? E você mencionou o que estava pensando, se fosse segurança, se fosse saúde, se fosse algum estado. Aquele peixe vinha das profundezas. Ele está localizado e você pega o eu e o coloca naquele sentimento. Você estava realmente de pé sobre ele, embora seja invisível. Agora permaneça nele. Se você permanecer nesse estado, segundo a Bíblia, você será vomitado em terra seca por 3 dias. 3 não significa 3 dias. 3 significa plenitude. 3 significa completo. Portanto, se eu viver dentro daquele peixe por 3 dias, até que tudo pareça natural e real e tenha a vivacidade sensorial da realidade, eu então serei cuspido como algo objetivo e algo comumente chamado na Bíblia de terra ou terra seca. Mas tem realidade. Como você a sente, só as pessoas se afastam porque não tem um fato objetivo imediato para confirmá-la. Mas você cavalga por 3 dias e você saberá o que é entrar naquele peixe e permanecer nele até que a plenitude fosse atingida, até que a realidade fosse atingida dentro de você. Nesse estado, você era justo e sua justiça falará por você no futuro. Não irá falhar com você, não pode falhar com você. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.